Um repete a palavra, o outro rejeita a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 5. Ele compreendeu o que tinha que pedir. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Bem, um centurião é um capitão de 100 soldados. Roma dominava boa parte do mundo conhecido daquela época. E aquela região da Palestina e de Israel estavam debaixo do domínio de Roma. Um capitão, agora vê, romano, um oficial romano, vai pedir ajuda ao Senhor Jesus. Foi se expor, porque ele não estava ali pelo pai, não estava ali pelo filho, por um irmão. A Bíblia diz assim, olha como é que a Bíblia fala a respeito disso. Chegou nele rogando, dizendo, Senhor, o meu criado, puxa, pelo empregado dele ele estava ali, em casa, jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus então disse para ele, Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Talvez nós pedimos muita coisa para Deus. Ele queria apenas uma palavra. Será que nós estamos dispostos também a ouvir uma palavra do Senhor? Porque nem sempre a palavra que pedimos para Deus, entenda bem, é a palavra que gostaríamos. Eu até brinco, fazer uma brincadeira aqui só para ilustrar, mas mostrar. A pessoa tem aquela caixinha de promessa que tem vários versículos da Bíblia. E ela ora e diz assim, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Aí tira o versículo, está escrito, arrependa-te, pecador. Ela coloca, Deus fala de novo. Ela não quer ouvir a Deus, ela quer ouvir o que ela quer. E é verdade. Nem sempre estamos dispostos a ouvir a voz da palavra de Deus. Nem estamos preparados para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nós temos que entender. João 3,17. Ela nunca vem para nos condenar. Não, não. João capítulo 3, versículo 17. Bíblia nova aqui, eu tenho que folhear bem. Diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o seu Filho não para condenar. Deus não tinha um filho, era um filho, como é que tinha o filho dele? Era um menino, um rapaz, um homem? Não. A Bíblia diz aqui mesmo em João 1:1. O que diz João 1:1? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus veio, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus dá a sua palavra nunca para condenar. Mesmo a palavra que está repreendendo, está exortando, está mostrando alguma coisa errada, é para nos salvar. Só que nem sempre nós entendemos, nem sempre estamos prontos. Paulo fala ao jovem Timóteo que muita gente ouviria a palavra e não aceitaria, e começaria a procurar pastores ou pregadores ou doutores conforme as suas próprias concupiscências. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Olha o 2 o que diz. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de redágua, respondas, repreendas, tem repreensão, exorte, exortação, com toda a longanimidade e doutrina. 3. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, o que é isso? Que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Então, às vezes, a pessoa não quer ouvir o que Deus tem para ela. Lembra da caixinha, né, de promessa. Deus fala comigo, e Deus fala, arrependa-te. E não, Deus fala de novo, ele não quer ouvir, ele quer ouvir o que ele quer. Não, você tem que estar preparado. O homem se mande uma palavra assim. Aquela palavra do Senhor, ela tem o poder para curar, ela tem o poder para libertar, ela tem poder para você fazer com você o impossível se tornar possível. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, sempre nós estamos lendo a primeira parte, que diz assim, o que despreza, o quê? A palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Sempre falando da primeira parte. Quem despreza a palavra perecerá. É verdade. Aquela palavra não veio para condenar. Ela veio para quê? Para salvar, para curar, para, às vezes, exortar, repreender. Mas na repreensão tem a cura. Naquela palavra, às vezes, que toca na ferida, tem a salvação que a pessoa precisa, até da família. Mas a segunda parte que eu quero explicar hoje. O que teme? Temer é o quê, pessoal?
respeitar. O que respeita o mandamento, o que Deus diz, será recompensado, galardoado. Então o homem entendeu, eu quero uma palavra do Senhor. Aquela palavra, ele entendeu que ela era autoridade no mundo espiritual. Então, Mateus, de novo, que estamos vendo, né? E ele diz, então, ainda no capítulo 8, e o centurião responde, não sou digno. E, pois também, versículo 9, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E o que ele entendeu? Que Jesus, como ele era um capitão, ele estava debaixo da autoridade de Roma, Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, mas que a palavra do Senhor tinha autoridade no mundo espiritual, que os anjos de Deus entrariam em ação. O que ele estava falando não era do Pedro, não era do João, esses servos dele, que ele estava dizendo de Jesus, eram os anjos de Deus. No Salmo 103, versículo 20, o salmista diz assim, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então o homem entendeu isso aqui, que no mundo espiritual a palavra do Senhor era acatada, seria obedecida, os anjos de Deus entrariam em ação, somos nós. Quando nós oramos fundamentados na palavra, em o nome de Jesus, nós colocamos os anjos de Deus em ação. Não temos que falar com o anjo, nem pedir nada, anjo faz, nem dá ordem a anjo, não. Nós falamos a palavra em nome de Jesus, damos voz à palavra de Deus. Ele entendeu isso. Jesus se maravilhou e diz assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A palavra fé também é entendimento, quer dizer, ele teve entendimento das coisas espirituais. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu tenho dito que essa mensagem não é escatológica, é só para o futuro, não é para agora também. Tem muita gente rangendo dente, puxa, eu estou na igreja há tanto tempo, eu vi essa pessoa chegar agora, ela está dizendo que a primeira vez que ela veio na igreja, como homem que eu falei lá, nunca tinha entrado na igreja, 3 anos, foi lá e ficou curado, coluna travada. Como é que pode isso? Porque a pessoa recebe a palavra, quer dizer, ela aceita a palavra no coração dela. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então esse homem aceitou a palavra, pediu a palavra. Do lado tem o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já colocou o pé atrás, disse para ele, e disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Guarde isso no coração, Deus é bom em todo, não tem maldade nele. E disse, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Quando Jesus falou, ele deve ter se alegrado, né? Puxa, já estou no céu já vou entrar no céu. Eu guardo isso desde a minha mocidade. Falou para Jesus, eu guardo isso desde a minha mocidade. Mas Jesus fez uma advertência. Jesus, olhando para ele, o amou. Por que Jesus o amou, a Bíblia diz? Lembra de João 14, 21? Olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, vamos lá, e eu o amarei e me manifestarei. Então, Jesus o amou. Mas Jesus se manifestou para ele, mostrando que havia nele algo que faltava. Falta-te uma coisa. Às vezes falta em mim, falta em você, para receber aquela bênção. Às vezes, entenda bem, falta o perdão que você tem que dar para alguém. Falta você, entenda bem, liberar. Quando eu digo perdão, eu estava explicando hoje, uma pessoa cometeu um crime contra você, ou fez alguma maldade. Você está guardando o crime dessa, não é seu, é daquela pessoa, mas você guarda, porque você quer a vingança, você acha que ela tem que pagar. Não, libere e diga, Jesus, se depender de mim, que ela se arrependa e seja salva. Acabou, não dá mais contigo. Não fica um erro da pessoa em você, libere o perdão, não fique. Mas não dá tempo de explicar muito isso agora, não. Eu vou continuar na mensagem. Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Nota que isso aqui é um mandamento ímpar, foi para ele, aparentemente, não é?
Para quem Jesus mandou, tem na Bíblia alguma coisa parecida? Tem uma maior, quando o Senhor Deus pede para o Abraão a vida do seu filho. E teve a vida do filho, Deus quis a vida do filho dele? Não pensou, se alguém Deus não vai pedir, nem naquela época ele pediu, imagine agora. Então é demônio, nunca escute isso não, se pedir a vida de alguém é demônio, não existe. Isso é perturbação na mente, loucura completa, não existe isso de maneira alguma. Mas entenda o que eu vou falar para você, era muito mais do que isso. Aí a Bíblia diz, versículo seguinte, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pastor Jaime, a pessoa trabalhou a vida toda, fez tudo, mas tem mais coisa aqui implícita, que nós vamos ver agora. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando os discípulos ouviram isso, se admiraram dessas suas palavras. E às vezes nós também, puxa, mas como é que uma pessoa vai se salvar? Um rico então não pode entrar? Dificilmente. Nós temos que prestar mais atenção. Tem texto que fala por si próprio, você não precisa nem interpretar, já está ali. Tem texto que você precisa de tentar alcançar, entenda bem, o que eles chamam na ciência dos homens da interpretação extensiva, que você tem que pegar ali o que o autor está falando no texto. Às vezes tem que ler o conto e pegar mais, ler um pouco mais. Na Bíblia tem mais facilidade ainda, que você pega simplesmente as concordâncias, quer dizer, passagens iguais, em que ele vai falar algo parecido, dando maiores explicações. E também tem hoje uma facilidade tão grande, você pega a Bíblia online, por exemplo. Aí você pede lá, Bíblias, aí vai sair vários idiomas, é claro que o nosso é português. Quando você vai sair várias versões, aí você vai ver Bíblia atualizada em Almeida corrigida, vai ver assim, nova versão internacional, versão britânica, King James, que é da inglesa, e tudo, aí tem várias lá. Aí você vai vendo, e às vezes algumas dão uma interpretação do texto melhor, tem tradução ampliada, que ele já dá isso para nós. Mas Jesus pacientemente explica, olha que lição ele dá. Mas Jesus tornando a falar, quando você não entender, não compreender o texto, não briga com ele, Jesus, não entendi muito isso aqui, me fala mais. Chamou a sua atenção, mas você não consegue entender. Jesus, fala mais comigo. Não precisa de ter ali um hermeneuta do seu lado, não. O Espírito Santo ensina para você. É claro que tem as técnicas que existem de interpretação que vale. Mas você tem que ficar ali com Deus. Né? Jesus, me fala mais. E ele falou, tornou a falar, dizendo, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Então, é errado ter riqueza? Não. Errado é confiar nas riquezas. Lembra do que o Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo 6,10? Olha o que diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É errado ter dinheiro? Não. Errado é amar o dinheiro. Amando o dinheiro, a pessoa até atrai, até pregador. Entenda? Se perde, né, completamente. Então, você não pode amar o dinheiro, como não é errado ter riqueza. E Jesus mostrou para aquele homem que ele guardava todos os mandamentos, mas não guardava o principal, o primeiro. Qual é o primeiro? Amar a Deus. Lembra de Mateus 12:37? Jesus está lembrando ali, é 22:37, desculpa, o rapaz está novo lá e não lembrou de manhã, se tivesse ali a anotação. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso aqui ele está citando o livro de Deuteronômio, quando o Senhor Deus fala isso. Em várias partes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, ele não amava as riquezas mais, ele amava as riquezas mais do que o Senhor. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. Foi Deus que pediu, Deus é bom, Deus não é maldoso. Deus não estava fazendo maldade. Na frente aqui, se você continuar lendo, você vai ver 28. Pedro começou a dizer, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Aí ele responde, olha só, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes, não é que vai ganhar 100 filhos, 100 mulheres, não, mulher ele nem cita na segunda parte, para não ter confusão. Quer dizer, a coisa vai melhorar 100 vezes mais, mas a pessoa não consegue. Ele poderia ter, o jovem rico, ou o moço, lembra que aquele homem falou, que mandou você vender tudo e dar para o show? Mas eu não pude fazer isso, eu tenho muita coisa. Sabe o que ele falou? O quê? Você perdeu o maior investimento da sua vida. Ele disse, se alguém perdeu alguma coisa por amor dele do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais.
Mas você vê que Jesus é tão sábio que não disse, olha, vem tudo que tem, se dá para a obra de Deus, dá para os meus discípulos, não dá para os pobres, para evitar de picaretagem, quer dizer, evitar de que ele tinha alguma malandragem ali, uma palavra induzida, não, para notar que não tinha nenhuma, vamos dizer assim, esperteza da parte do Senhor. Não tinha nenhuma malandragem naquelas palavras. E se você vende o que tem, dá para os pobres, dá para ninguém aqui, ó, dá para os pobres. Quer dizer, para fugir, só para testar. Eu digo durante anos que aquele homem foi testado e foi reprovado. Podia ser só um teste, porque Deus não pediu a vida do filho de Abraão. Pediu, mas não pegou. Foi só um teste. Segura essa palavra. Então, um pediu a palavra, o outro desprezou a palavra. Nunca despreze o que Deus tem falado ao seu coração. Quando hoje eu preguei no início aqui, que eu falei, perdoa, perdoa, tá bom?